Olá, povo abençoado, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais um dia, mais um tema. Conversar um pouco sobre o Evangelho. Você que não é inscrito, escreve aí. Tem vários dias que eu não coloco vídeo aí, mas hoje nós estamos aqui para juntos compartilhar essa mensagem. E o nosso tema de hoje é: o pecado foi tirado ou foi deixado? Porque se você for em muitas reuniões hoje, você diz lá, as pessoas dizem que ele tirou os pecados. As pessoas dizem que nós somos pecadores. O que a Bíblia realmente diz para aquele mundo que estava debaixo do pecado? O que a tradição trata hoje como pecado? Quando é que o pecado vai ser tirado totalmente de uma vez para o mundo religioso hoje? Glórias a Deus que nós hoje fizemos uma leitura respeitando o público presente, respeitando o que era pecado e trazendo a clareza realmente do que aconteceu no primeiro século. Nós vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra mundo aqui, meus irmãos, não é o planeta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do planeta. Era o mundo, terra habitada daquela época, mundo de Jerusalém. Então João viu Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está escrito aqui, mas em Zacarias capítulo 9, Zacarias 3, versículo 9, vai dizer que Deus tiraria o pecado daquela nação em apenas um dia. Se o pecado de Adão entrou em um dia, Deus com certeza não levaria muito tempo para tirar o pecado do mundo naquela época. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quando Jesus foi crucificado, meus irmãos, ele levou os pecados de muitos. A tradição trabalha com meia verdade. Ele diz que Jesus só levou os pecados daquele que vai aceitar ele. Mas aqui está dizendo que Jesus levaria o pecado de muitos. Por quê? Porque muitos não iam crer nele. A Bíblia diz: ide pregar o Evangelho a todo mundo, terra habitada, as nações presentes. Quem cresce e fosse batizado seria salvo nesse último dia. Quem não cresce já estaria condenado. Então Cristo manifestou para levar os pecados de muitos. E ele apareceria novamente pela segunda vez para salvar aqueles que o aguardavam. Se Jesus não veio lá no ano 70, no primeiro século, então não tem ninguém salvo hoje. Como alguém do sistema religioso vai dizer que ele é salvo, se ele não acredita que Jesus veio? Mas ele veio para aqueles que aguardavam. Aí ele veio e ele tirou o pecado de uma vez. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, até aquele presente que Paulo estava escrevendo. Porquanto todos pecaram passado, porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Se mais existe pecado hoje,
Depende de onde você está. Se você está em um espaço que defende as leis de Moisés, dízimo, oferta, sacrifício, tem pecado, porque tem lei. Pecado na mente daquelas pessoas, porque o pecado foi extinguido, exterminado. Aonde não há lei, o pecado não é levado em conta. Quando nós dissemos hoje que não tem pecado, as pessoas dizem que nós somos hereges. Como tem pecado hoje, se não existe uma lei de Moisés? Nós não estamos tratando aqui, irmão, de leis do nosso Brasil. Não tem nada a ver com lei biblicamente. O que era pecado para os judeus? Transgressão dos 613 preceitos. Jesus veio para desfazer essas obras, tirar essa lei, pagar o preço, riscar a dívida e dar liberdade a todos aqueles que crescem. Se mas hoje precisa crer para ser salvo, salvo de quê? Aí eu te pergunto, em que as pessoas eram condenadas na época da lei? Jesus disse, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. E hoje, como eu vou aplicar esse versículo hoje, trazendo e fazendo uma leitura hoje atual? O fim da lei era Cristo, para todo aquele que nele cresce. E quem não cresce em Cristo, mas estaria condenado. E hoje, como nós vamos interpretar esse versículo? Meus irmãos, nós não estamos na lei. Nós não vivemos no antigo pacto. Nós vivemos em um mundo novo, onde todas as coisas já foi regenerada. Nós não temos vendo nada com o pecado de Adão. Nós somos filhos de uma nova criação em Cristo, em Deus. Eles tiveram aquela dificuldade. Nós já nascemos de ventre livre. Versículo 14. No entanto, a morte reinou. Reinou é passado. Desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aquele que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. A qual é a figura daquele que havia de vir. A morte reinou de Adão até Moisés. Ainda que não tinha uma lei. Antes que Moisés escrevesse, mas o pecado já existia. O pecado só tomou forma quando as leis foram escritas no Sinai. Então a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não tinham pecado. Para quê, irmão? Para que Deus viesse através de Jesus e matasse a morte. E ele diz, aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está a morte? Então o aguilhão da morte era o pecado. E a força do pecado era a lei. Cristo foi o fim da lei, o pecado foi morto e enterrado. Então o pecado foi perdoado e tirado. Ele não é um sacerdote que está perdoando o pecado todos os dias. A igreja brasileira e atual, ela trabalha como se Cristo hoje fosse ministro do pecado. E não é assim. Se Jesus hoje está perdoando o pecado, o que ele veio fazer que apenas uma oferta, ele aniquilou o pecado para sempre? Hebreus capítulo 9, 25. Nem também para se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote, de ano a ano, entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, é necessário era for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, meus irmãos, é 2000 e poucos anos atrás. Mas agora, na consumação do século. Quando foi a consumação do século? Paulo está dizendo que eles estavam vivendo na consumação do século. Hoje a mídia está cheia aí, Jesus está voltando. Nós estamos chegando no fim dos tempos, irmão. A consumação do século. E que virou porque mexeu. Irmão, tudo é balela. Tudo é engano religioso. Não tem fim de mundo. Não tem fim de tempo.
Os fins dos tempos eram os tempos bíblicos daquela época. Jesus disse que não passaria aquela geração. Eu vou cobrar dessa geração. Ele cobrou daquela geração. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem seria um sinal para aquela geração. E hoje o mundo está enterrado nessa doutrina, cheio de pecado, querendo ir para o céu, enquanto o céu veio até nós. Infelizmente o mundo está caminhando por esse caminho. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar. Aniquilar o que, irmão? O pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Meus irmãos, o pecado foi aniquilado ou o pecado está rondando aí por aí? Lembrando você, talvez você, é a primeira vez que você entra nesse canal, que pecado para os judeus era transgressão dos 613 preceitos. Se hoje não existe mais esses 613 preceitos, então o que é que existe hoje? Obra da carne. Errar o alvo. E se errar o alvo, ninguém vai entrar na glória, ninguém vai então, se for pelo esforço humano. Hoje não existe sacrifício para adorar a Deus nem para servir a Deus. Hoje é um culto no Espírito. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, antigamente era o sangue de animal, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas as vossas consciências para servir a Deus, ao Deus vivo. Paulo estava tratando que não era mais pelo sangue de animal, mas pelo seu único sacrifício, removeria da mente deles aquela acusação que eles eram pecador, com uma nova aliança, com o sangue dele. Versículo 15. E por isso que ele aniquilou o pecado. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões cometidas no Brasil. Irmão, a transgressão foi cometida debaixo do primeiro pacto. Se você está cometendo uma transgressão hoje, aonde você está transgredindo hoje? No primeiro pacto? Ele se manifestou para aniquilar o pecado. Vamos voltar aqui. E por isso é mediador, pelo sacrifício dele, de um novo pacto, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, foi chamado, receba a promessa da herança eterna. Quando é que você transgrediu o primeiro pacto? Acima, hoje nós estamos na nova aliança, e algum dia você esteve na velha aliança. Só podemos estar numa nova aliança, irmão, se tivéssemos vivido uma velha aliança. Sim, mas então como explicar isso hoje? Irmão, é uma longa história. Hoje, a princípio, eu posso falar para você que você pode estar na aliança. Porque se eu digo que eu estou com uma aliança nova, porque eu tive uma velha. Agora, se eu digo que eu estou com uma aliança, aí sim. Deus fez uma aliança com eles. Nós não fizemos aliança com Deus e nem Deus conosco. Nós já nascemos, meus irmãos, da família de Deus. Eles herdaram, eles se tornaram filhos de Deus. Nós nascemos já no reino eterno de Deus. Nós não estamos na nova aliança e não estamos na aliança. Nosso estado hoje é estado eterno, que o reino já veio, já foi inaugurado, nós já somos cidadãos do reino. É duro, mas é verdade, né? Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos,
repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi cortado como os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelo transgressores intercedeu. Então Cristo, levou o pecado de todos? Não, ele levou o pecado de muitos, porque quem estava afundado no pecado? Era toda a nação de Israel. E o resgate foi para quem, para quem transgrediu a primeira aliança. E os outros das outras nações, eles estavam debaixo da transgressão? Não, porque eles não haviam uma lei. Mas eles estavam de bem com Deus? Também não, porque todos estavam desgarrados, mas eles não precisaram de uma salvação ali no âmbito de lei. A Bíblia diz que Paulo diz, quando nós éramos inimigos, ele nos reconciliou. Agora eles precisariam ser salvos do juízo que iria vir dentro de Jerusalém. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo os nossos pecados, levou o seu. Quando eu digo que Jesus não levou meus pecados, meus irmãos, as pessoas dizem que eu sou um pecador. Por quê? Eu estava debaixo da lei da primeira aliança. Gálatas 4:4 vai dizer, Cristo veio e nasceu de mulher. Nasceu debaixo da lei para remir os que estavam debaixo da lei. Se eu nunca tive debaixo da lei, de que Cristo me remiu? Me pergunto para você. Então como é que você vive hoje, meus irmãos? Cristo conquistou tudo lá. Nós já nascemos num mundo conquistado e regenerado. Os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? O reino a quem? A Israel. As pessoas querem aplicar a Bíblia no mundo. A Bíblia ela foi escrita para o mundo todo ou foi escrito para um povo? Ainda que todo mundo hoje tenha o conhecimento, mas ela foi escrita para um povo determinado. Ainda que serve para nós como exemplo, como histórico que aconteceu, muitas lições de moral, muitas lições boa e ruim também. Ela serve para nós como exemplo, como estilo de vida, mas não foi escrita para nós diretamente. Ela serve para nós hoje ter um parâmetro do que aconteceu. Levando ele mesmo os nossos pecados, o que era pecado para os judeus, transgressão da lei, em seu corpo, sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, para a lei, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado, porque ereis desgarrados como ovelha, mas agora, 2000 anos atrás, tende voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então, resgatou eles dos seus pecados e voltou eles para Deus, para o bispo, que era o próprio Deus. Aonde nós encaixamos nessa história, lugar nenhum, porque nós nunca fomos ovelha, e nunca fomos resgatados como ovelha perdida. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que viria se perdendo. Mas João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E isso, mas era o mundo cósmico, o planeta, ou era o mundo judeu? Não, mas ali era o mundo de Deus. Então Romanos capítulo 10, versículo 18, diz Paulo assim, pergunto, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu as suas palavras,
e até os confins do mundo. Paulo pregou em todo o mundo. Para você que pensa que João 3,16 é o planeta todo, então Paulo pregou naquela geração no planeta todo. Aí, como é que você dorme com um barulho desse? Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Outra palavra que confirma, Jesus mesmo diz, eu não vim para outro povo, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quem precisava de remissão? Era todo o planeta ou era aquele povo? Eram muitos, não todos. Romanos capítulo 8, 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Se até hoje a criação aguarda com ardente ou com ansiedade a revelação dos filhos de Deus e não se manifestou ainda, irmão, então, quando é que Deus vai ter filho, então? A criação aguardava até o presente momento que Paulo estava pregando, porque Cristo tinha morrido, agora precisava do Evangelho para trazer essa boa notícia para que os filhos de Deus entendessem e fosse revelado ali os filhos de Deus. Versículo 20. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, toda a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, aquela transgressão, aquele mundo antigo de Adão. Então, o mundo aguardava que os filhos de Deus fossem revelados depois que o pecado fosse perdoado. 21. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. O que era esse cativeiro da corrupção? O pecado. A transgressão de Adão, que veio trazendo aquelas mentes cativas que estavam longe de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo diz que eles agora não eram mais criatura, mas filhos. Eles foram revelados. 22. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, está com dores de parto até agora. É até agora, século 21, ou era até o ano 65, 66? Era até aquele presente século. O que eles aguardavam, Simar? A vinda de Jesus. Que iria resgatar eles totalmente daquele sistema mosaico, destruindo o templo de Jerusalém, acabando com os sacrifícios e levando eles diretamente para o mundo espiritual. 23. E não só ela, mas até nós, Paulo está dizendo eles, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração ou adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha aí, Simão, tá vendo? Nós vamos ter um corpo glorificado. Irmão, o corpo que era o corpo da humilhação, era o corpo do pecado, era o corpo que estava debaixo dos 613 preceitos, e todos eles estavam longe de Deus. Eles aguardavam a manifestação dos filhos de Deus para que Deus resgatasse eles daquelas condições totalmente de pecador. Eles tinham as primícias porque aonde o evangelho fosse pregado e quem cresce, eles receberiam o Espírito Santo como uma garantia que eles iriam ser salvos no último dia, que era no último dia lá de Jerusalém, na batalha final.
24. Porque na esperança fomos salvos. Paulo, meus irmãos, ele não tinha recebido a salvação total. Porque em esperança eles foram salvos. Por que, Simão? Porque a Bíblia diz que Cristo ele veio, pagou os pecados e voltaria novamente para buscar aqueles que o aguardavam para a salvação. Então a esperança era essa, a vinda dele. E se Jesus não veio, não tem ninguém salvo. Como é que a pessoa vai dizer que está salvo hoje? Jesus, irmão, ele veio lá, nós temos plena convicção biblicamente, levou todos à salvação e eles esperavam até que aquela salvação viesse, o templo fosse destruído e Deus passaria a reinar para o século dos séculos. 24. Porque na esperança fomos salvos. Então Paulo foi salvo pela esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então Paulo, ele sabia que havia uma profecia, que haveria os últimos dias, que seria a restauração de todas as coisas. Igual o discípulo diz, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel. Eles fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus, por que a Escritura diz que era necessário que Elias viesse e restaurasse todas as coisas? Jesus disse, Elias já veio e eles mataram ele. Então Elias já tinha vindo e restauraria todas as coisas. E aconteceu. Primeira carta aos Coríntios, capítulos 1, versículo 7, diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando para eles que nenhum dom faltava para eles, porque Deus encheu eles de dons, de esperança, em esperança eles foram salvos, até que eles aguentariam, até que Jesus voltasse. Essa esperança foi para eles, meus irmãos. Não podemos fazer um anacronismo e trazer essa esperança para nós, porque eles esperavam ansiosamente que Jesus voltaria, e como voltou. Mas essa volta você precisa entender como foi essa volta. Versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que eles estão esperando lá até hoje? Eles iriam esperar até a vinda dele, que Jesus disse, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Vocês, mulher, não choreis pelos vossos filhos, por mim, chorai pelos vossos filhos. Jesus disse que Jerusalém seria destruído. E nessa destruição que ele iria manifestar, para aniquilar de uma vez todo aquele mundo antigo, e descer e trazer um novo céu e uma nova terra, aonde habitaria e habita hoje a justiça eterna de Deus. Para terminarmos, Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está no céu. A pátria nossa que está no céu, ou era deles que estava vindo? Donde também aguardamos um Salvador. Eu pergunto para você, você aguarda um Salvador? Se você aguarda um Salvador, você foi salvo de quê? Ou você está vivendo aí no pecado? Da onde aguardamos o Salvador. Por acaso você aguarda um Salvador? Eles aguardavam, porque em esperança eles foram salvos. Mas quando Jesus voltasse, eles salvariam aquele que esperavam ele. Então eles esperavam, da onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Versículo 21, que transformará o corpo da nossa humilhação. Corpo da humilhação, meus irmãos, era aquele corpo do pecado. Que eles em esperança eles foram salvos e agora Cristo ia manifestar para tirar de uma vez o império da morte, derrotar totalmente aquele império das trevas e descer do céu um novo céu, uma nova terra, para ser conforme ao corpo da sua glória. Irmão, não é o corpo físico, o corpo da glória de Cristo era o quê? Era um corpo isento da morte do pecado. Cristo veio como pecador. Agora, as pessoas seriam transformadas em aquele corpo, sem o pecado mais. Corpo de glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. As pessoas estão pensando que essa matéria vai para o pó e depois nós vamos receber um corpo novo. Não, meus irmãos. O corpo ali era o corpo da humilhação. Em Adão todos foram humilhados, agora em Cristo todos seriam elevados. Então eles aguardavam Cristo para a salvação. Então o pecado, meus irmãos, foi tirado, aniquilado, de uma vez por todas. Assim, mas então hoje não tem pecado? O que é pecado para você? Para os israelitas era transgressão da lei. E para nós hoje, Simar, é pecado ou é erro? Ou é obras da carne? Cristo, meus irmãos, tirou o pecado, que era a transgressão da lei. Ele não tirou a maldade do nosso coração. A maldade, você precisa aniquilar ela com as suas obras, não para ser salvo, mas para viver uma vida de paz e de harmonia. Porque o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Valeu! Melhor noite para você. Espero que você entendeu essa mensagem. Se não entendeu, volte lá, revela novamente e também comente ali no comentário. Valeu, um abraço, até a próxima.